Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 24 em diante. Os que nos acompanham ao vivo pela internet, sejam bem-vindos. No ambiente online, que Deus possa te abençoar também grandemente. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24, deixa a sua Bíblia aberta. O texto diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por aqui estarmos. Dá-nos agora da graça, da sabedoria, do discernimento que vem do Espírito, da atenção devida, para que possamos ser nutridos pelo Evangelho da graça, das boas novas que nos salva. Fique conosco nesta hora, pois nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, no Evangelho de Mateus, nós encontramos 5 grandes discursos de Jesus. Esses 5 grandes discursos de Jesus, talvez eles sejam a representação do maior conteúdo que o Evangelho tenha condensado num mesmo trecho, no mesmo livro, onde muitos estudiosos costumam dizer que se perdêssemos toda a Bíblia e tivéssemos um desses discursos, acima de tudo esse primeiro que lemos, você e eu já teríamos tudo o que necessitamos para seguir uma vida cristã. Tamanho é o poder, tamanha é a profundidade desse texto. E o trecho que nós lemos hoje, ele é o final desse primeiro discurso, conhecido também como o Sermão do Monte, ou chamado como Sermão da Montanha. Para aqueles que estão anotando, se você quiser saber onde estão os outros 4 discursos, eles estão no capítulo 10, no capítulo 13, no capítulo 18 e no capítulo 24 e 25, formando assim esse bloco de 5 grandes discursos no Evangelho de Mateus. Nesse que lemos, o final, o Senhor Jesus estabelece um padrão de moral, ele estabelece um padrão de ética, de espiritualidade, que transcende qualquer religião que haja no planeta. Aquilo que nós lemos nesse Sermão da Montanha, você não vai encontrar em nenhuma manifestação religiosa. Essas palavras de Jesus já foram analisadas, viradas de cabeça para baixo, e sempre traz esse sentimento de êxtase, da profundidade do que Jesus disse, da forma que a mente de Jesus trabalhava. Eu não li, mas o final desse último discurso diz que o povo ficava maravilhado ao ouvir Jesus falar, porque ele diferenciava-se de todos os outros que também ensinavam naquela época, que essa palavra tinha algo diferente, que chacoalhava o coração do ser humano de uma maneira diferente. E uma das razões pela qual chacoalhava e chacoalha até hoje, é porque as palavras de Jesus, na sua grande maioria, não é aquilo que eu e você esperamos ouvir. Não é aquilo que as nossas reações gostariam de se manifestar. São como antíteses, que nós temos que reaprender, que nós temos que absorver o impacto e então reagir. Para lembrar e clarear na sua mente e na minha, basta você lembrar o exemplo, talvez um dos maiores. É um Jesus que fala: quando você apanhar,
você continue apanhando. Eu nunca vi ninguém falar, nem minha mãe. A primeira vez que eu apanhei no prezinho, estava comentando isso com o Tiago, minha mãe falou: se apanhar de novo, você vai apanhar 2 vezes, uma na rua e uma em casa, para me ensinar a me defender. Agora Jesus, se você fosse lá, ou você é um pai, uma mãe, deixa eu me aconselhar com Jesus, que nós estamos batendo lá no meu filho, lá na escola, o que eu faço? Uma indicação que nós temos na Bíblia é essa indicação: vira outra face. É duro de ouvir isso. Por isso que é antítese. A tese seria: bata de volta. A tese seria: se defenda. A tese seria: pega um pedaço de pau e corre atrás da criança, acaba com ela. Jesus não é assim. Por isso que digo que não tem reação violenta em Jesus. Não tem, vou pagar de volta na mesma moeda. A moeda de Jesus é amor, é graça, é perdão, é mais uma chance. Esse é o espírito do Evangelho. É uma chance a mais. E quando você esgota milhares de chances, Ele olha para você e fala: tem mais, você quer mais algumas? E nós carecemos dessas chances todos os dias. Nós não chegamos num nível em que estamos imunes, não erramos mais, já usamos a chance, já está bom, crescemos na fé. Não. Crescemos sim na fé e continuamos com essa necessidade. Nesse primeiro sermão também, nesse primeiro bloco, é onde você ouve a necessidade de sermos sal e luz. Jesus dizendo: dê sabor na sociedade, ilumine onde há escuridão. É onde Ele fala também sobre a verdade da palavra. Uma verdade que também expande o ser espiritual e reprime o homem carnal. E dá níveis. Níveis, por exemplo, quando Jesus do Sermão da Montanha fala sobre o homicida, ele começa com o senso comum. O senso comum qual que é? Um homicida deve ser julgado. Senso comum. Qualquer um de nós. Sabendo que alguém matou o próximo, um ser humano, o que a sociedade espera é um julgamento. Jesus pega esse senso comum e diz assim: sim, o homicida precisa ser julgado, mas da mesma forma, aquele que se ira contra o seu irmão também vai passar por julgamento. Os níveis de Jesus então são outros. As palavras de Jesus, os níveis, são totalmente contrários daquilo que nós podemos aspirar, porque é a mais. Jesus segue também dizendo nesse bloco, nesse primeiro discurso, sobre o amor aos inimigos. Gente, se amar quem nos ama é difícil, amar inimigo não é brincadeira. Você pode perguntar: mas como amar o que você ama é difícil? Porque mesmo quem você ama e te ama, às vezes dá umas fora, não é assim? Se não fosse assim, nenhum casal na terra nunca brigaria. Porque um dia eles disseram: eu te amo para sempre, apaixonado, e depois a casa cai. Mas principalmente quando não sabe ter o controle e a visitação do Senhor, do Espírito. Jesus é aquele que diz: não. É amar os inimigos. É amar aquele que está te ferindo, é amar aquele que está contrário a você. É o Jesus que nesse sermão também nos ensina a oração que invoca, a oração que chamamos de Pai Nosso, a oração que clamamos, que aprendemos sobre perdão, sobre a gratidão pelo pão, o clamor pelo reino, como falei a semana passada. É nesse sermão que Jesus também fala sobre o jejum, sobre esse exercício de abstinência em favor da espiritualidade. Pare o consumo daquilo que é físico e se conecte com a espiritualidade. Jesus também passa pela fé, passa pelo não julgue para não ser julgado. Não analise e determine um julgamento você, porque o único que julga é Deus. Nós não temos essa capacitação e nem esse dever. É o Jesus que fala também nesse discurso sobre as portas. Uma porta é estreita, outra porta é larga. A estreita te conduz à salvação, a larga à perdição, tentando mostrar o caminho da fé é sempre mais difícil. Se não fosse assim, todos entrariam por ele com tranquilidade e facilidade.
São muitos conceitos. Os discursos de Jesus, como diz, então, traz aquilo que precisamos ouvir. Ele expande, ele aplica na vida das pessoas. E tudo isso aconteceu na região da Galileia, no alto monte, Jesus falando e seus discípulos escutando. E no final desse primeiro discurso, para a coisa ficar bem clara, Jesus finaliza suas palavras com essa chamada parábola ou ilustração do prudente e do insensato. E ele reflete, e ele faz uma comparação entre dois homens, duas construções, dois terrenos e três manifestações da natureza. Dois homens, duas construções, dois terrenos e três manifestações da natureza. E finaliza com as consequências nessas edificações. O primeiro Jesus chama de prudente. O prudente construiu a sua casa, não uma casa qualquer, mas a sua casa. E ele construiu a sua casa em rocha. Ele cavou, ele fez buracos. Como? Não sei. Mas o que de imediato eu percebo, a conclusão que eu chego logo do início, é que não foi fácil. De que deu muito mais trabalho. Você já tentou fazer um buraco numa rocha? Graças a Deus eu nunca tentei. Fazer um buraco numa rocha, eu já quebrei rocha. Mas fazer um buraco específico, abrir para tentar fazer, imaginar essa ideia de algo que alicerce, eu nunca fiz. Jesus, quando dizia isso sobre, ouve com atenção, o prudente, que trabalhou mais, que fez sua casa na rocha, ele falava com muita propriedade, porque, como já tenho dito no passado, o carpinteiro que conhecemos, a profissão de carpintaria naquela época, não era somente aquela que mexia com madeira. O carpinteiro da época de Jesus era um especialista em madeira, sim, e em pedras, rochas. Porque as estruturas eram formadas de rochas e de madeira. Então Jesus tinha noção absoluta do que estava envolvido ali no edificar uma casa na rocha. Esse que edifica, que trabalha mais, que perfura, ele termina a sua casa, ele conclui a sua casa, e depois que a sua casa está pronta, cai a chuva, e como consequência da chuva, existe a enchente. Os rios transbordam. E depois que os rios transbordam, para piorar o cenário, o vento bate mais forte. Imagina a cena. Chuva, rio inundando e vento. E a conclusão de Jesus é que tudo permanece firme. Não há alteração. A casa permanece da mesma forma que estava. E este é comparado, este exemplo, àquele ou àquela que ouve as palavras de Jesus, que pratica. Este é chamado prudente. Prudente é o cauteloso. Prudente é o atento. Prudente é o prevenido. Prudente é o que evita o perigo ou evita os desdobramentos ou as consequências do mal feito. Este é o prudente. O prudente trabalha mais. O prudente pensa mais. O prudente persiste mais, construindo assim um alicerce seguro, fazendo suar mais a camisa, porque é no fundamento que precisa de mais força. O prudente, sim, tem mais lutas, tem mais desafios. E no exemplo de Jesus, ele estava preparado. Desde o momento que ele ouviu, ele aplicou. Desde o momento que cavava e construía, ele já aplicava o fundamento básico da vida. Que é tudo que não tem um alicerce profundo, cai, desaba.
Um ser humano sem um alicerce profundo na sua vida emocional, desaba emocionalmente. Um ser humano sem os atributos devidos, o alicerce da espiritualidade no lugar, pira. Um dia estava lá com as mãos levantadas, o outro está na gandaia, não tem alicerce. Um ser humano que não tem um alicerce na sua vida física, destrói o seu próprio corpo. Isso não é novidade para ninguém. Eu lembro com muita tristeza, quando era um adolescente, quando meu avô faleceu, e eu ouvi essa conversa lá no hospital, diante do corpo do meu avô, que eu amava, e os médicos dizendo, se ele não fosse um fumante, desde a sua juventude, ele teria no mínimo mais 10 anos de vida. Eu lembro como isso marcou minha vida, porque eu amava meu avô, como eu queria ter mais meu avô. Mas já era tarde demais, o câncer já tinha dominado o pulmão, e fruto específico do cigarro desde a sua juventude. Tudo na vida é assim, se não há um alicerce, se não há um fundamento, se ele não é profundo, se ele não foi marcado, alicerçado, desaba. No caso do prudente aqui, ele representa a contramão da massa. Ele prefere justificar as suas ações, independente daquilo que a massa faz. As suas ações, que para muita gente você está fazendo demais, não precisa tudo isso. Não precisa de tanto trabalho, tem um método mais fácil, ou como ouvimos hoje. Todo mundo faz assim, por que você está fazendo assado? Eu cheguei à conclusão que quando alguém fala para mim, todo mundo faz assim, parece que essa é a resposta errada em 100% das perguntas e das equações da vida. Porque a massa nunca conduz para o certo. A massa prefere sempre o atalho do caminho errado. O prudente é como o feliz do Salmo 112. Abre comigo lá, por favor, eu quero ler com você, para ficar bem claro a diferença entre esses dois personagens. Salmo 112, olha que coisa mais linda que a gente encontra nesse salmo, que representa, na minha opinião, uma figura, uma cena do que é prudência. Salmo 112 diz assim: aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor, tem grande prazer em seus mandamentos, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza em sua casa, a sua justiça dura para sempre, a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Ele não temerá as más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários, reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha, o desejo dos ímpios se frustrará. Aleluia. Esse é o prudente. Agora o segundo caso, o segundo exemplo, nos fala de um homem insensato em suas atitudes. O insensato não quer muito trabalho, em nenhuma área. Ele não quer muito compromisso com o seu emocional, com o seu espiritual, com o seu físico. O insensato prefere a casa da preguiça. O insensato vai levando, tudo ele empurra com a barriga. O insensato, ele ama a facilidade. O insensato é aquele que sabe todos os atalhos de como se dar bem, de como fazer melhor em menos tempo. O insensato é o rei dos shortcuts. Ele sabe como dar um jeito. De modo que ele aqui no nosso texto constrói na areia. Ele não quer descer mais fundo. Profundidade para o insensato é um distúrbio. Profundidade para o insensato que vem como resultado
das empreitadas humanas é algo que pertence aos outros, não a ele. O insensato, ele prefere viver não só não cavar com profundidade na rocha, mas viver sem profundidade na sua vida. A sua vida é uma edificação rasa, superficial. Ele não só cava pouco na areia, mas ele também vive na superficialidade da existência. O insensato não tem o que falar, ele não consegue conversar sobre alguns assuntos, porque o assunto dele é medíocre. Conhece gente assim? Eu conheço um monte, e fujo, porque não acrescenta. O insensato, ele não trabalha dentro, para sair para fora algo bom. Ele não quer trabalhar em lugar nenhum. Ele não quer mexer com as entranhas, para depois das entranhas serem mexidas e removidas, externalizar em algo bom. Ele não quer nada disso. E quando vem a chuva, o transbordar dos rios, os ventos que batem, a casa é derrubada. O sonho do insensato dura pouco. O sonho do insensato é cheio de vai dar certo, mas rapidinho dá tudo errado. O lar que nunca foi lá, ruiu, desabou, mas nunca foi lar, nunca foi casa. Porque o insensato, ele não gosta de ouvir. O insensato, ele não gosta de aprender. Obedecer, então, nem se fala. Insensato não aprende. Fizeram dele esse não ouvir, esse aprender, esse desobedecer, fizeram dele alguém que não aprende pelo que vê dos outros. Quando digo que o insensato não aprende, ele não aprende daquilo que acontece na vida dos outros, e ele não aprende também daquilo que ele viu na sua própria vida. Pois o insensato constrói a primeira vez na areia, e na segunda ele vai para a areia de volta. E na terceira ele vai para a areia de volta, porque insensato é um bicho otimista. Você sabia disso? Insensato é otimista. Ele olha para a casa que desabou e fala: dessa vez não deu certo, mas foi um azar, choveu muito. No próximo ano não vai chover tanto, aí vai dar certo. Na próxima estrutura agora vai dar. No próximo enfrentamento do mundo físico, ou do espiritual, ou do emocional, vai dar. Ele é cheio de ânimo, da insensatez, um ânimo bobo, um ânimo infantil. Ele fica esperando que não tem que mudar nada, eu fiz tudo direitinho. Não tinha alicerce, não tinha fundamento, era tudo movediço. Mas a verdade, a culpa não é minha, nem da casa, nem da areia. A culpa são dos cataclismas. Porque insensato não detecta que o problema é a sua insensatez. Ele acredita que vai dar certo, que foi azar, edifica novamente, e tudo cai, e tudo desaba, mais uma vez. Porque o otimismo cego não sustenta ninguém, nada. Conforme passam os anos, eu fico imaginando quanto insensato eu tive contato, e dói no coração. Dói no coração pensar em tanta gente que viveu sonhando, e nem na praia morreu, porque a sua insensatez não permitiu nem chegar na praia. É duro você olhar para trás e perceber que a grande maioria não gosta de mexer com as profundezas do interior para ser transformado. A gente prefere superficialidade, êxtase e nada que mexa, que nos tire da zona de conforto. De modo que a vida do insensato é uma sucessão de edificação, sonho, ilusão, e desconstrói tudo. A velocidade de ascensão com que ele edifica algo, seja físico, seja emocional,
ou seja, espiritual, a velocidade que ele constrói é proporcional à queda. Mesma forma que rapidinho você vê tudo pronto, você vê rapidinho tudo destruído. A minha pergunta, irmãos e irmãs, para todos nós essa noite é: quem você é? Quem eu sou? O prudente ou o insensato? O que a sua vida, a minha vida tem demonstrado? Um caminho de prudência que pode ser assolafado pelos ventos, pelas enchentes, pelas lutas e que permanece de pé com a mesma palavra, com o mesmo discurso, na mesma serenidade? Ou somos os insensatos que de recomeço a recomeço vai perdendo a vida e não ganhando experiência? Eu queria, em nome de Jesus, nos perguntar essa noite se nós somos aqueles que ouvem e praticam, escutam e praticam imediatamente, ou se ficamos com as desculpas da insensatez. Não, eu tenho o meu jeito, eu estou escutando, mas eu tenho o meu jeito de agir. Em nome de Jesus, irmãos e irmãos, todo o teu jeito, que se o teu jeito não trouxer a resposta que a palavra está pedindo para que você manifeste, esse teu jeito ou é da tua carne ou do capeta, então renuncie-os. É o meu jeito. Meu jeito está louco, meu jeito às vezes é o pior. Preciso falar, não quero esse jeito, não quero. Está errado. Eu quero te convidar a pensar nas suas edificações, a partir da primeira delas. Sabe qual é a primeira delas? A primeira edificação é você, eu, como templo do Espírito Santo. Eu quero, em nome de Jesus, te convidar a perguntar para você mesmo: você como templo do Espírito Santo, eu como templo do Espírito Santo, manifesto prudência ou insensatez? Eu quero te motivar a pensar essa noite se o seu lar, se a tua família, se a tua casa, se a sua conduta, se as tuas finanças também, se a tua integridade, se o teu sim e não, se os teus relacionamentos, se tudo isso traz prudência, gera prudência, manifesta prudência, ou se tudo isso gera ou manifesta insensatez. E eu queria te dizer que Jesus é a pedra fundamental, que Jesus é o alicerce inicial, nos seus exemplos, na sua conduta, que de tão simples às vezes é aterrorizante, mas que se eu quiser construir com prudência, eu preciso olhar para ele desesperadamente e decidir: eu vou ouvir e praticar. E eu não tenho dúvida, irmãos e irmãs, que essa noite aqui, todos nós temos uma série dessas palavras que ficam vagando pelas nossas mentes, e que às vezes damos ouvidos e às vezes não. Palavras que já escutamos há muito tempo e que preferimos talvez não dar, não ouvir, eu não quero mexer com esse negócio. Eu prefiro a insensatez do que deixa eu cavucar, tirar para fora e falar: realmente isso já está batendo no meu coração e eu preciso de mudança. Esse é o caminho do insensato, que deixa as palavras flutuarem na mente e não toma uma ação. E o final disso, irmãos e irmãs, é: a casa desabará em algum momento. Então, enquanto ela de pé está, enquanto a graça do Senhor está ali ainda, vai, estou te dando todas as chances. Talvez eu mandei uma chuva para você sentir que, olha, se cair bastante água, isso desaba na sua vida, mas eu ainda não fiz a enchente.
Essa impressão que eu tenho de Deus. Para alguns casos Ele já mandou a chuva, os rios já transbordaram, a água começou a invadir, para ver se eu se move, obedeça. E o último vem chuva, vem enchente e vem vento, e aí destrói tudo. Momentos. Se você já está com a água talvez pela cintura da enchente, não espera o vento chegar e terminar a obra. Pelo contrário, chegue-se hoje diante de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim e me coloque aqui na minha mente agora todas as tuas palavras e conceitos e diretrizes e aquilo que eu preciso para viver com a minha casa na rocha, firmada, inabalável, sem temer nenhuma má notícia. Jesus concluiu o seu primeiro grande discurso com esta reflexão. Ele concluiu o seu grande sermão dizendo: quem ouve e pratica, vive seguro. Quem ouve e não pratica, está sempre mais próximo do desabar da vida. E eu queria te dar um tempo essa noite para você pensar sobre isso, para você analisar se tem casa na rocha ou casa na areia, na tua vida espiritual, na tua vida física, na tua vida emocional. E se tiver, não tem problema. Desde que você decida ouvir e aplicar. Pois o contrário disso, com certeza também traz consigo todos os problemas daquele que ouve e não pratica. Procure alguém então que está aqui hoje, para nós nesse primeiro momento, abrir os nossos corações e confessar. Vamos confessar. A Bíblia nos diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Então vamos confessar. Vamos falar: isso aí mesmo, tem insensatez nessa área aqui, naquela outra ali. Já passaram muitos anos, a insensatez continua. Vamos confessar as insensatezes que nós carregamos. Confesse também, como encorajamento, as prudências. Não é só para ficar do lado deprimido, não. O lado deprimido é para te me fazer acordar. Mas tem também coisa boa. Tenho certeza absoluta que em muitas áreas isso aqui eu já entendi, tem prudência na minha vida. Por exemplo, tem muita gente que era um baita vagabundo, não fazia nada, queria a vida mansa, e um dia acordou, saiu dessa maresia e começou a trabalhar e é responsável. Que bonito! Mas não é só isso a vida. Tem ainda o físico, tem ainda o emocional, tem o espiritual. Então procure alguém. Eu vou pegar ali um instrumento aqui para tocar uma canção para a gente. Vamos primeiro confessar a insensatez e encorajar com a nossa prudência. Depois que você fizer isso, comece a orar com a pessoa que está do seu lado. Vamos orar uns pelos outros. Vamos trazer essa responsabilidade antes de concluirmos coração. Em nome de Jesus, faz isso.